Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre a cirurgia reparadora pós-bariátrica. Então, após um grande emagrecimento, seja por bariátrica ou emagrecimento realmente por dieta e mudança de atitudes, mudança de rotina, nós temos então a questão das cirurgias reparadoras. Então, existe pós-bariátrica uma lei que determina que o convênio pague a cirurgia de abdominoplastia. Hoje os convênios estão mudando um pouquinho, ou seja, mudando a interpretação dessa lei um pouco e só arcando com as cirurgias de abdômen em avental, ou seja, a paciente tem que ter aquela grande sobra para que o convênio arque com a cirurgia no cirurgião que ele quer arcar. Então, a gente vê cada vez mais os pacientes chegarem ao consultório particular com a sua flacidez, ainda de abdômen, mama, braço, pernas, então aquilo que foi relacionado à grande perda de peso. Então, a cirurgia reparadora, ela tem por fim, sem dúvida, a melhor estética, então a melhora daquele quadro de flacidez, mas ela deve ser enquadrada de uma outra maneira, no sentido que nós vamos mexer num corpo que teve uma grande mudança, que tem uma diferença muito grande em termos de pele, em termos de circulação, em termos de cicatrização. Então, eu sempre gosto de alertar meus pacientes pós-emagrecimento, quando vão fazer uma cirurgia, que o pós vai sim ser um pouco mais difícil, a gente tem mais dificuldade de cicatrização, aberturas, coleções, então isso desgasta algumas vezes o paciente. Então, se ele for avisado previamente, ele vai entender que é por conta da grande mudança de peso que ele teve. Então, o organismo, ele ainda tem vasos mais robustos por conta do peso anterior que ele teve, ele tem linfáticos maiores, então ele produz mais líquido, ele tem um descolamento maior porque tem mais pele, então com isso nós temos mais seroma, e tendo mais seromas temos mais chances de infecção. Então sim, é um pós-operatório diferenciado e deve ser tratado como tal. Por isso que pós-bariátrica, como cirurgias reparadoras, nós não orientamos a associar um grande número de cirurgias, porque nós sabemos que cada cirurgia vai ser um pouco mais difícil e quanto mais a gente associa, maior a chance de complicações locais. Então é muito importante a paciente ter visão do que pode ser feito, ter a realidade daquilo que vai ser conseguido, sobre as cicatrizes, porque sempre que a gente vai retirar flacidez de qualquer lugar do corpo, a gente vai ter cicatriz resultante. Então a troca dessa flacidez por uma cicatriz, o quanto ela pesa, o quanto a paciente quer isso, e também ir com calma. Então não é porque foi feito emagrecimento, que também não foi feito de um dia para a noite, que as cirurgias plásticas poderão ser feitas todas de uma vez, como se fosse entrar numa maquininha, como minhas pacientes falam às vezes, querem entrar numa máquina e sair completamente diferente. Então a gente sabe que cada cirurgia tem o seu potencial, tem a sua necessidade de resguardo e deve ser vista individualmente. Gostou desse conteúdo? Curta, compartilha, se inscreva aqui no canal.